Violentos confrontos ocorreram em Kosovo entre sérvios étnicos e policiais pertencentes ao governo liderado pela Albânia. Os confrontos ocorreram após uma disputada eleição local e há temores de que a violência possa aumentar ainda mais nos próximos dias, conforme o descontentamento, reforços sérvios e tropas de paz da OTAN aumentando na região. Mas quem é Kosovo e qual sua relação com a região local? Trata-se de um pequeno país nos Balcãs, região do sudeste da Europa. Faz fronteira com a Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia, a principal nação de atrito. Muitos sérvios ainda consideram Kosovo o berço de sua nação. Mas dos 1,8 milhão de pessoas que vivem em Kosovo, 92% são albaneses e apenas 6% sérvios. O resto são bósnios, gorãs, turcos e ciganos. Todo o atrito tem relações com o passado, após o desmembramento da Iugoslávia na década de 90, criando a região de Kosovo, uma província do antigo país jugoslávio que buscou sua própria autonomia e independência. A Sérvia respondeu com uma repressão brutal contra os albaneses que buscavam a independência e os atritos se encerraram em 1999 com uma campanha de bombardeio da OTAN contra a Sérvia entre março e junho daquele ano. As forças sérvias retiraram-se então do Kosovo, mas para muitos albaneses e sérvios o conflito nunca foi resolvido. Desde então a força de Kosovo liderada pela OTAN, a tropa de paz também chamada de KFOR, ainda está baseada ali, com uma força atual de 3.762 homens. Em 2008, o Kosovo declarou unilateralmente a independência. Um total de 99 dos 193 países das Nações Unidas reconheceram sua autonomia de governo, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e 22 nações dos 27 Estados membros da União Europeia. Mas a Rússia e a China desconhecem tal independência. Bloquearam a adesão de Kosovo à ONU e continuam apoiando com economia, militarismo e energia a nação sérvia do presidente Aleksandar Vučić, que prometeu que a Sérvia nunca reconheceria Kosovo como um país independente. Nem o Kosovo nem a Sérvia estão na União Europeia, mas a Sérvia é um país candidato desde 2012 e Kosovo solicitou formalmente adesão em dezembro de 2022. No entanto, o processo para se tornar um membro da União Europeia pode levar anos ou até décadas. As tensões atuais ainda ocorrem margeadas nas relações entre o governo dominado pelos albaneses e a minoria sérvia. No centro dos últimos confrontos estão disputadas as eleições autárquicas do norte do país. E as eleições foram boicotadas por uma população de maioria sérvia que ali reside no norte de Kosovo, com fronteira com a Sérvia. 4 prefeitos de etnia albanesa se consideraram eleitos com uma participação de menos de 4% do público. Foi então que o estopim das tensões surgiu após condução escoltada dos prefeitos autodeclarados eleitos até seus escritórios políticos pela Polícia Armada de Kosovo, provocando confrontos violentos com os sérvios locais que não reconhecem seus mandatos. Com as crescentes violências entre sérvios, Polícia de Kosovo e forças de paz da KFOR, a OTAN ligou o alerta nos últimos dias e solicitou o reforço de ao menos 700 soldados para o país, depois que alguns de seus soldados de manutenção da paz ficaram feridos nos confrontos. Em 13 de junho, a Turquia anunciou então o envio de um batalhão de comandos como reforço à força de paz da OTAN. Os americanos, um importante aliado de Kosovo, condenaram as ações do governo e cancelaram a participação do país em um exercício militar conjunto e suspenderam as reuniões diplomáticas. Também condenou os ataques sérvios contra as tropas da OTAN. No ano passado, representantes sérvios locais renunciaram em protesto contra a proibição de placas de matrícula de carros sérvios, o que também aumentou a tensão no país. Diante da crise nos Balcãs, a Rússia estaria envolvida nesses atritos. Contribua com o nosso trabalho. Se puder, doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal@militarov@gmail.com. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que as tensões são alarmantes e podem levar a uma enorme explosão no coração da Europa.
A presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, afirmou em fevereiro que mercenários do grupo Wagner da Rússia estavam trabalhando com paramilitares sérvios para contrabandear armas e uniformes militares sem identificação para Kosovo, em preparação para uma possível anexação do território kosovar. Não há evidências para substanciar as alegações. No entanto, o presidente sérvio, Vučić, colocou o exército do país em alerta total de combate há alguns dias e ordenou que suas unidades se aproximassem da fronteira com Kosovo e afirmou que estava procurando uma solução política para as tensões. O presidente Vučić pediu às autoridades de Kosovo que retirem o que ele chamou de supostos prefeitos do norte de Kosovo para neutralizar a crise que gerou violência, em referência aos 4 prefeitos eleitos recentemente. Enquanto isso, a presidente de Kosovo, Osmani, disse que a Sérvia precisa interromper suas atividades destinadas a desestabilizar Kosovo para acabar com a violência no norte do país e entender que a ameaça vem da negação da Sérvia da existência de Kosovo como um Estado soberano. A principal cidade do norte, Mitrovica, foi efetivamente dividida em uma parte de etnia albanesa e uma parte mantida pelos sérvios, e os dois lados raramente se misturam. Há também enclaves menores povoados por sérvios no sul do país, enquanto dezenas de milhares de sérvios do Kosovo vivem no centro da Sérvia, para onde fugiram junto com a retirada das tropas sérvias em 1999. Autoridades internacionais esperam acelerar as negociações e chegar a uma solução nos próximos meses. Ambas as nações devem normalizar os laços se quiserem avançar para a adesão à União Europeia. Qualquer intervenção militar sérvia em Kosovo significaria um confronto com as forças de paz da OTAN estacionadas na região norte. Quer expandir seu conhecimento e continuar recebendo os detalhes dos principais movimentos pelo mundo? Se inscreva no canal e ative a notificação. E também apoie o canal lá no Twitter e no Instagram pelo @AraMilitaroff.